dia a todos os meus amigos e continuamente acompanho minhas reflexões, as minhas mensagens, leem no Facebook. E hoje eu gostaria de abordar um segundo tema: a missão dos cristãos hoje, na contemporaneidade. Qual é essa missão? Educar as consciências para que a ciência não se torne critério de bem. Temos que nos lembrar sempre de que a ciência é ciência do provisório e não do último do ser humano. O tempo anda, é uma forma de falar. O tempo anda, o tempo nunca anda. Quem anda somos nós. A ciência e a tecnologia avançam. O bem-estar é uma consequência desse desenvolvimento. E, portanto, na área material, é uma coisa extraordinária que nós temos. Deus nos deu a inteligência e que bom que o ser humano faz uso disso, embora a razão nunca é fim último, mas é meio. Mas justamente por isso é que muitas pessoas esquecem e têm a tendência, assim como grupos intelectuais, pessoas que esquecem de Deus. Parece que serão eternas. Analisando a história do cristianismo, desde os primórdios até nossos dias, o problema parece que é sempre o mesmo. Tentativa do homem buscar a autossuficiência e se emancipando da fonte propulsora de tudo, a Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é o cerne de toda a fé cristã. Contudo, o que mais preocupa hoje é que muitos cristãos já não sabem o que é essencial na sua fé. Me lembro sempre, em 1968, o Papa Bento XVI, ele escreveu um livro chamado Introdução ao Cristianismo. E disse numa linguagem bem clara o seguinte: a questão do conteúdo e do sentido essencial que constitui a fé cristã hoje é toldada por um nevoeiro de incertezas, como dificilmente poderia ter acontecido em algum outro momento da história. Ora, é perceptível a superficialidade de muitos cristãos no hoje da história. Aliás, é um número significativo e preocupante, porque nota-se a falta de formação adequada da própria fé. Seja nos movimentos de igreja, como casais, jovens, catequese de iniciação das crianças, os institutos educacionais, e de modo especial, os que pertencem muitas vezes a alguma ordem religiosa ou congregação. Também se percebe outra coisa que é bastante sério e que deve nos fazer pensar e refletir. Os novos candidatos ao sacerdócio, a vida sacerdotal.
e também a vida religiosa, nota-se um pouco fracos na formação dos nossos dias. Sem querer generalizar, evidentemente, a formação para a fé em muitos, não só nos seminários, nos novos sacerdotes, nos leigos, é um fracasso. Aliás, muitas pessoas às vezes procuram e dizem: não, eu procurei esse sacerdote, aquele, muito bons, muito queridos, mas não me respondeu o que eu precisava. Não vai aqui a crítica a ninguém, não sou mais que ninguém. Embora isso deve nos fazer pensar, principalmente quem trabalha na formação dos novos sacerdotes. O pouco preparo, como também erros, às vezes grosseiros, de natureza doutrinal. Ora, se isso acontece com os líderes, o que dizer do nosso povo, da nossa gente, dos nossos jovens? Agora há pouco terminou no Vaticano o concílio, o sínodo dos jovens. E por que Francisco conclamou para esse sínodo? Exatamente porque a preocupação está em que essas novas gerações sejam melhor preparadas, tenham consciência de que elas farão a diferença no futuro. Mas para isso nós temos que hoje prepará-las a partir de valores, de princípios. Assim nós temos um futuro diferente, teremos um futuro diferente. Então não é suficiente, por um lado, ensinar conteúdo religioso, doutrina, como muitas vezes se fala, eu vou para a doutrina. E não poucas vezes errados, pois aquilo que recebem não coadunam com os ensinamentos da igreja. E aí vemos grandes problemas da atualidade. O subjetivismo, infelizmente, também se faz dentro da igreja. E há uma única forma de mudar essa realidade: evangelizar a família através de grupos com temas determinados da fé, como também introduzir o povo de Deus, os jovens e as crianças, na experiência de Deus. A começar por nós mesmos. Participamos, às vezes, de movimentos, participamos das missas, participamos de celebrações, mas algo que antecede nos falta: a experiência de Deus. O meu silêncio com o grande silêncio de Deus. Então, as celebrações posteriores, elas começam a ter um sentido muito mais vivencial, muito mais profundo na vida de cada um de nós. E precisamos redescobrir nessa experiência um dos veículos mais eficazes e que hoje é uma dificuldade: o silêncio. Não temos mais tempo para nós, não temos mais tempo para entrarmos dentro de nós mesmos. E isso vai além da linguagem. É hora do cristão novamente mergulhar totalmente na experiência da contemplação. Isto não é só para os religiosos, para os sacerdotes, é para todo cristão. O Papa Bento XVI, ele dizia: para entender a religião é preciso experimentá-la por dentro. E que só mesmo ao se valer de tal experiência, que é necessariamente vinculada, particular historicamente,
é que poderá chegar a um entendimento recíproco e, consequentemente, a um aprofundamento e uma purificação da religião. Mas depende muito de nós. Aí pergunto, como reconstruir a moral nas consciências? Anselm Green diz assim: precisamos nos abrir ao mundo de Deus de forma consciente, pois só assim nos levará a uma experiência profunda de Deus. E a experiência se realiza através da oração no silêncio, que é um encontro que nos coloca diante de um tu completamente distinto de nós. A verdadeira oração, minha gente, é o motor do mundo, porque o mantém aberto para Deus. E por isso, sem a oração, não há esperança, mas só ilusão. A encíclica Spe Salve, de Bento XVI, número 33, diz assim: a oração é um crisol no qual nossas expectativas e experiências, aspirações, são expostas à luz da palavra de Deus. São imersas no diálogo com aquele que é a verdade. E saem livres de mentiras escondidas e de compromissos com diversas formas de egoísmo. Portanto, minha gente, a moral nas consciências precisa ser reconstruída a partir da célula base da sociedade. A família. A família é o centro. A família está passando dificuldade? Está. Mas a família, ela é a célula mãe de uma sociedade sadia, de uma sociedade realmente pura, transparente, que forma cidadãos honrados, caráter e personalidades sadias, jovens que possam se realizar porque aprenderam ali, no ninho da família, os valores, os princípios, as virtudes, as boas maneiras e assim por diante. Também as escolas, tanto públicas quanto particulares, embora sempre a família é que deve dar os primeiros valores. A escola ensina, mas pode ajudar também a complementar. Por isso que é interessante hoje essa convivência, pais e escola, escola e pais e alunos. Isso dá uma síntese muito boa entre os mestres, os alunos e as famílias. E aí, mesmo dentro da escola, que se questiona tanto, se reza ou não se reza na escola? Eu acredito que isso nem devia se perguntar. Embora tenha muita gente de outras religiões, cada um faz a sua oração. Ou pelo menos faz um silêncio, para que cada um possa, da sua forma, da sua maneira, fazer esse encontro com Deus. A ausência de Deus, minha gente, aliena sempre mais o ser humano. E as consequências são trágicas. As consequências são imensuráveis. Quanta gente que não tem mais rumo, não tem mais referência, principalmente a nossa querida juventude, nossas crianças. Porque talvez nós mesmos, adultos, não somos exemplos para as crianças e para os jovens. Então é uma tarefa desafiadora restituir a moralidade à vida pessoal
a vida familiar, comunitária, política, econômica e social. Por outro lado, educar as consciências. Sim. Por que educar as consciências? Consciência não é uma questão arbitrária, não é subjetivismo, não é opinião. Consciência vem da consciência moral, que dá o conteúdo à consciência psicológica. O risco da ciência, se nós não trabalharmos as consciências, é ser critério absoluto da verdade. E como eu já dizia no início, a ciência sempre é provisória, nunca é a palavra última sobre o ser humano e sua existência. Deus deu a inteligência ao ser humano para que esse coloque ao serviço dele próprio. É triste quando se vê maravilhas que as ciências exatas, naturais, humanas avançam, mas para alguns, infelizmente, convencidos de que elas detêm a última palavra na vida humana, acabam obstruindo alunos, as crianças, os jovens e até as pessoas em geral a avançar rumo à transcendência. Fecha-se sobre si mesmo, sobre o seu mundo, sobre os seus problemas próprios e não encontra solução. Como diz Jesus, vinde a mim, vocês todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Diz ele também, eu vim para que todos tenham vida e que tenham em abundância. Então por que vamos nos fechar ao nosso mundinho quando nós somos falíveis e um dia termina? Então vejam que o Papa Bento XVI, quando ele falou aos membros dos pontifícias academias das ciências políticas do Instituto Católico de Paris, ele disse assim: é fundamental reconhecer a pesquisa antropológica, filosófica e teológica, que permite ressaltar e manter no homem o seu mistério, pois ciência alguma pode dizer quem é o homem, de onde vem e para onde vai. Não podemos estudar o homem apenas como um fenômeno. É preciso ir mais longe para descobrir o verdadeiro fundamento do ser humano. O homem, o ser humano, está sempre além daquilo que vemos ou percebemos pela experiência. Portanto, não é a ciência que tem a última palavra sobre o ser humano. Embora as ciências podem e devem ajudar na compreensão da essência do próprio ser humano. Lembre-se, meus queridos ouvintes, o homem não é fruto do acaso, mas é um ser que goza de liberdade. E essa liberdade tem em consideração a sua natureza. Ela transcende o próprio humano. E este é o sinal do mistério da alteridade que o habita. O filósofo Blaise Pascal, dizia assim: o homem supera infinitamente o homem. Penso que qualquer pessoa de sã consciência deve sentir-se desafiada
e impelida a ajudar na construção e formação da consciência das novas gerações. É uma responsabilidade nossa. Queremos um mundo diferente amanhã. Estamos cansados com o mundo em briga, violência, ódio, racismo, minorias étnicas sendo dizimadas. Precisamos formar a consciência. Porque, se não fizermos com as novas gerações isso, corre-se o risco de deixá-las perdidas no nevoeiro das incertezas. E termino dizendo: o cristão sabe que Jesus é caminho, verdade e vida. Agradeço a todos que me ouviram, desejando assim uma boa semana e que Deus os abençoe a todos indistintamente.